Quais são os tipos de treino que você pode e precisa fazer para evoluir no tênis de mesa? Eu gosto de dizer que os treinos no tênis de mesa se dividem em 4 categorias: treinos de regularidade, treinos de jogada, treinos livres e treinos com o lançamento, que são um outro tipo de treino que eu vou explicar depois. Começando pelos treinos de regularidade, eles também são conhecidos como treinos de movimentação ou treinos de perna, em que você vai se movimentar pela mesa e tentar acertar o máximo de golpes possíveis. Ou seja, não é sobre fazer o ponto, não é sobre atacar cada vez mais forte, sobre acelerar cada vez mais a bola. É sobre você manter a constância nos seus movimentos para treinar a técnica e a precisão. Um dos treinos mais conhecidos e mais realizados de regularidade é o treino de 2-2, que significa você fazer 2 backhands e 2 forehands. Com relação ao bloqueador, isso depende muito. Normalmente o bloqueador fica apenas no backhand, distribuindo as bolas, mas isso é variável. Você pode ter o bloqueador também no forehand ou então alternando. O mais importante é o jogador que está fazendo o treino, ou seja, o jogador que está atacando, manter a regularidade dos seus movimentos. Agora a gente vai dar uma demonstração de como funciona esse treino de 2-2. O Gabi vai ficar ali no bloqueio de back e o objetivo dele é garantir que eu consiga realizar o meu treino. Então eu vou realizar 2 backhands e 2 forehands e depois eu volto para o backhand e depois para o fore, sem aumentar a velocidade, né? A ideia é que eu consiga manter o mesmo ritmo por muito tempo para minha técnica persistir ao longo do ponto. Algo que é muito bacana dos treinos de regularidade é que eles funcionam tanto para os jogadores que estão começando agora, quanto para os jogadores profissionais e de mais alto nível. Porque o que vai interferir na qualidade do treino é a conexão entre o bloqueador e o jogador que está atacando. Não adianta eu atacar cada vez mais rápido se o meu bloqueador não vai conseguir assimilar essa diferença na velocidade dos golpes e corrigir as trajetórias para eu poder fazer o treino de novo. Então é muito interessante que nós dois estejamos em sintonia. Ou seja, no treino que eu mostrei agora com o Gabi, eu estou fazendo numa velocidade e ele está temporizando o movimento dele para devolver no mesmo ritmo, para eu poder recuperar o meu movimento sempre no mesmo tempo. Porque se ele acelerasse o meu bloqueio, eu ia começar o movimento, na hora de voltar a bolinha já ia estar vindo. Aí eu ia mudar a técnica e não ia ajudar nada a minha constância e a minha regularidade. A gente vai demonstrar agora como dá para fazer esse treino numa velocidade mais reduzida, ou seja, para quem está começando, e também numa velocidade um pouco mais alta, numa intensidade um pouco mais alta, para mostrar que o que vai influenciar a qualidade do treino é o bloqueador conseguir identificar essa velocidade e me ajudar a realizar os ataques. Então, se eu sou um jogador que está começando agora, eu posso fazer bem devagar os movimentos para treinar a minha regularidade. Uma dica que é muito importante nesses treinos é você mexer a perna rapidamente, independente do seu nível, independente da velocidade dos golpes. A movimentação de perna é o que vai fazer com que eu consiga me preocupar apenas na minha técnica, que eu não tenha que ficar corrigindo a minha postura por conta de uma movimentação que não foi bem feita. Então, independente da velocidade dos golpes, eu tenho que mexer as minhas pernas rápido, eu tenho que deslocar o meu corpo rapidamente para eu chegar na bola da melhor maneira possível. Uma coisa que é legal reparar nessa última demonstração é que quando você está fazendo numa velocidade um pouco mais baixa, o bloqueador e o atacante têm mais ou menos o mesmo ritmo dos movimentos. Então, eu faço, o Gabi devolve, eu faço, o Gabi devolve. Mais ou menos 50-50 no quesito da velocidade. Vocês vão ver agora que no treino um pouco mais intenso, eu vou aplicar 80, 90% da força e o bloqueador vai devolver com 10, 20% da força para a gente manter esse equilíbrio entre ataque e defesa. Outros detalhes que são importantes de serem mencionados com relação ao treino de regularidade é que você pode estipular ou uma meta de tempo, ou seja, vou fazer esse treino por 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Normalmente os clubes escolhem
esse tempo para os treinos de regularidade. Aqui em Floripa a gente normalmente faz 5 ou 6 minutos por treino, mas você também pode fazer num tempo um pouco maior se você sentir necessidade, né? Se você sente que, o treino não flui tanto, dá 1 ou 2 sequências, a bolinha já sai da mesa, talvez fazer um pouco mais de tempo o treino seja interessante. E a outra meta que você pode colocar é de número de movimentos realizados, número de sequências feitas, e é o que eu costumo fazer quando eu vou treinar fora do horário da equipe. Eu vou fazer um treino de 2-2, então eu quero acertar 20 backhands e 20 forehands. Então eu vou contando 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Justamente para eu manter a minha cabeça focada nos movimentos que eu tenho que fazer, porque às vezes se a gente não coloca uma meta, fica naquela coisa de só repetindo e para de prestar atenção no movimento, para de prestar atenção no corpo. Então é muito interessante você colocar essas metas para você não deixar a concentração baixar durante o treino. Então se eu quero acertar 40 drives, eu ainda estou no 5º, 6º drive, eu não estou desligado, porque eu sei que o meu objetivo é lá em cima e eu preciso me manter focado. Uma coisa que é ainda melhor, você colocar as duas metas, ou 6 minutos de treino, ou 40 bolas, por exemplo, 40 drives. Porque aí você sabe que o treino tem uma data de validade, então não se torna aquele negócio maçante se você não atingir a meta, mas ao mesmo tempo você não fica aqueles 6 minutos só fazendo e esperando o tempo acabar. Porque se você fizer bem feito e bem concentrado, o treino acaba antes e você atinge o seu objetivo com mais rapidez. Você pode alterar também o local do bloqueador. Nesse caso, o ideal era que o Gabi bloqueasse de forehand, mas ele vai ficar na frente da câmera, então ele vai bloquear de backhand, mas na posição do fore, o que já muda o meu movimento. Antes eu tinha que fazer o forehand na paralela, agora eu faço na diagonal. Parece que não influencia, mas é muito importante a gente trabalhar esses dois movimentos para na hora do jogo a gente ter mais opções. A movimentação de perna é o que vai fazer com que a minha técnica seja regular, porque eu me mexo rapidamente e na hora que a bolinha está vindo, eu já estou me preparando para o próximo golpe. A segunda categoria de treinos são os treinos de jogada. Normalmente eles são realizados se o atleta já tem um nível no mínimo intermediário, que ele consiga trabalhar com o seu companheiro essas situações de jogo, e também quando você está perto de uma competição e quer treinar pontos específicos de jogadas que são muito frequentes de acontecer no jogo. Os mais comuns são terceira bola, no caso top spin, depois do meu saque, quarta bola, quando o meu adversário saca, eu deixo a bola curta, ele devolve longa. E eu faço top spin e outros treinos mais variados de recepção e outras jogadas. Beleza, mas como que eu posso treinar essas jogadas? Você também vai ter duas opções. Você pode colocar o treino por tempo, 6, 8 minutos, ou então fazer simulando um jogo mesmo. Só eu saco, eu vou fazer só a terceira bola, mas a gente vai fazer até 11 para estimular um pouco a competitividade, mas isso vai ser melhor em algumas situações específicas, tá? Normalmente é importante a gente deixar esse tempo estimulado para treinar esses movimentos tão importantes na hora do jogo. Você gosta de como a gente ensina o tênis de mesa aqui no canal? Agora imagina ter um curso com explicações muito mais detalhadas para transformar o seu jogo no tênis de mesa. O link está aqui na descrição ou então escaneie o QR Code ao lado. Bom vídeo! Agora a gente vai demonstrar como que é um treino de terceira bola. O Gabi vai ser o receptor do saque. Eu vou começar dando um saque curto por baixo. Primeiro porque é um saque que eu uso muito no jogo e segundo porque ele possibilita uma recepção que vai facilitar o meu top spin. Então eu normalmente vou começar os treinos de jogada com esse saque e é muito importante que eu dê o mesmo saque que eu faço no jogo. Tem muita gente que pensa, eu só preciso dar um efeito por baixo, vai lá e passa a bola. Mas aí não adianta, porque a ideia da jogada é estimular situações de jogo. Então eu tenho que me preparar exatamente como eu me prepararia numa competição para minha cabeça entender que é hora de jogo, hora de atacar, então eu tenho que estar ligado para fazer esse treino. Eu vou dar um saque curto por baixo de backhand e vou me preparar para fazer um treino de terceira bola de back. Ou seja, eu vou dar um saque curto por baixo, o Gabi vai devolver longo por baixo no meu back e eu vou dar o top spin de back. A partir daí é jogo livre, a única restrição é terceira bola de backhand. Obviamente, você também pode fazer o treino de terceira bola para o forehand, terceira bola de pivô, terceira bola
saindo no meio. Terceira bola de back, só que eu só posso abrir lá no back do meu adversário. Ou então, terceira bola de back e eu só posso abrir no for dele. São muitas opções, muitas variáveis. É muito importante que você adapte o seu treino ao seu estilo de jogo, mas esse é um exemplo claro de treino de jogada. Terceira bola. Agora a gente vai dar um exemplo do treino de quarta bola, que é muito semelhante, mas ele já estimula outros golpes que são muito importantes no tênis de mesa. No caso da quarta bola, quem saca não é quem faz o topspin. Ou seja, o Gabi vai sacar, eu vou devolver curta para inibir o ataque dele e ele vai devolver longa, porque ele não conseguiu fazer com que eu possibilitasse o ataque dele, então ele teve que me fornecer a bola para eu abrir de topspin. Agora a gente vai fazer um treino de quarta bola de for. Tanto no caso da terceira bola quanto no caso da quarta bola, se você quiser dificultar um pouco mais, você pode também fazer terceira bola livre, quarta bola livre, que significa que o seu adversário pode devolver a bola longa em qualquer ponto da mesa e você tem que fazer o topspin, ou até mesmo treino de terceira ou quarta bola curta ou longa. Ou seja, ele pode devolver tanto perto da mesa quanto no fundo da mesa e eu tenho que ou abrir de chiquita ou haral quando ela for curta, ou então topspin de for, topspin de meio, topspin de back, topspin de pivô se ela for longa. Então as possibilidades são muito mais amplas, mas também te dificulta muito mais e é muito mais parecido com o que você vai enfrentar no jogo. Vale ressaltar também que a gente tem os treinos de jogada a partir de saques laterais, a partir de saques rápidos, né? São outros tipos de jogada, mas essas duas são as mais importantes, as mais interessantes de você treinar se você está no nível intermediário, chegando no nível avançado, e todos os jogadores, sem exceção, vão treinar tanto terceira bola quanto quarta bola. O terceiro tipo de treino é o treino livre. Como o nome já diz, ele se assemelha também a uma situação de jogo, assim como as jogadas, mas ele muitas vezes vai ter a limitação, por exemplo, para o bloqueador. O treino é livre para quem está atacando, ou seja, o bloqueador pode distribuir em qualquer lugar, mas normalmente o jogador ofensivo tem a limitação de só jogar em um lado da mesa, justamente para você manter um pouco da regularidade. Então ele é um misto entre a jogada e a perna. Muitas vezes o treino livre ele vai começar assim, terceira bola de back, por exemplo, eu abro o topspin no back do meu adversário, ele bloqueia e ele fica bloqueando livre. E eu vou tentando atacar, aí sim para finalizar o ponto, mas com a restrição às vezes de só poder jogar no backhand ou só no forehand para ele ser um pouco controlado, não virar aquela situação de jogo muito aberta, mas também com o objetivo de aí sim finalizar o ponto, finalizar a jogada. Então um exemplo de treino livre é, por exemplo, terceira bola livre, eu posso dar o topspin em qualquer posição da mesa, só que eu tenho que abrir no back do meu adversário. Aí o Gabi vai bloquear e ele fica bloqueando livre, ou seja, ele bloqueia em qualquer lugar da mesa e eu tenho que tentar furar o bloqueio dele. Esse é um termo que a gente usa muito. Eu tenho que atacar tão bem, tão forte, com tanta consistência, que mesmo tendo a limitação de só poder jogar no back do meu bloqueador, eu tentar fazer o ponto. Isso normalmente estimula muito as jogadas de finalização e as jogadas mais agressivas. Para o caso dos treinos livres, eles 99% das vezes vão ser delimitados por um tempo, tá? Porque não tem como você contar quantos drives você vai precisar para fazer o ponto, porque isso vai variar. E também se você fizer, por exemplo, contando até 11, dividindo por pontos, às vezes fica um pouco injusto, porque o bloqueador tem a limitação de não poder atacar. Então normalmente ali 5, 6, 8, 10 minutos no máximo de treino é o essencial. E por fim, eu gosto de dizer que os treinos de lançamento eles são uma categoria à parte das outras três, porque eles não são trabalhados na mesa, não são treinos na mesa que a gente diz. Eles são treinos que exigem um equipamento muito especial e muito interessante. Esse aqui atrás de mim ele é um aparador de bolas para o lançamento, ou então para o treino de robô, ou enfim, tem muitas maneiras de você chamar, mas o importante é você ter um equipamento como esse para prender os dois lados da mesa,
para que um lançador consiga te mandar várias bolas e o jogador que está atacando consiga aí sim dar vários ataques sem se preocupar com o bloqueador. Esses treinos de lançamento normalmente são feitos se você quer treinar a potência do seu golpe, ou então se você não quer ficar dependendo de um bloqueador e quer sim trabalhar 50, 60, 70, 100 vezes o mesmo movimento, você não tem um empecilho de precisar que alguém fique bloqueando e você quer um treino de alta intensidade. Então o seu lançador vai lançar 80 bolas e você vai fazer um treino que pode juntar regularidade com jogada. Beleza, mas o que você precisa para um treino de lançamento? Primeiro, você precisa de muitas bolas e você também precisa de um parceiro para te lançar. Aí você consegue repetir muitas vezes o mesmo movimento. Se você quiser, por exemplo, treinar movimentação de perna, vou fazer um treino de 3 linhas, que é for, meio e pivô. Você não precisa se preocupar com alguém bloqueando, porque cada movimento é realizado com uma bolinha nova. Então você pode fazer 100 vezes o mesmo movimento, focando apenas na sua técnica e na força dos seus golpes com muita repetição. A gente vai começar com um treino muito bom para você trabalhar a movimentação, que é esse que eu comentei agora há pouco, o treino de 3 linhas. Então o Felipe vai lançar uma bola no for, uma no meio e uma no pivô. Independente de eu acertar ou errar o golpe lá na frente, eu tenho que focar na minha movimentação e na minha técnica. Aí sim, diferentemente dos treinos de sequência e os treinos livres, eu posso aumentar cada vez mais a velocidade se eu sentir que eu vou conseguir manter um nível de acerto bacana, aumentando a intensidade dos golpes.